Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram rápidos para incitar a guerra global da América contra o terrorismo. O principal objetivo deste novo conflito era localizar e destruir os terroristas responsáveis pelo ataque de 11 de setembro, com os Estados Unidos da América determinando que o grupo procurado residia no Afeganistão. Ao longo dos anos, o Afeganistão presenciou a ascensão do Talibã, um movimento militante extremista que tomou o país com a ajuda da Al-Qaeda. No final de 2001, os Estados Unidos, auxiliados por líderes tribais anti-Talibã, procuraram derrubar o regime, sendo um dos maiores alvos a cidade de Kandahar. Bem-vindo às guerras do mundo. Nas décadas anteriores ao 11 de setembro, o Afeganistão foi assolado por guerras e pobreza. Apesar da pobreza econômica, foi apenas após a invasão pela União Soviética no final dos anos 70 que a situação piorou drasticamente. Entre 1979 e 1989, os soviéticos ocuparam o Afeganistão, enfrentando forte resistência dos Mujahideen, grupos militantes islâmicos que se opunham à invasão e defendiam um governo baseado nos ensinamentos islâmicos. Essas forças rebeldes foram abastecidas com armas e até treinadas por países como Paquistão, Estados Unidos, Reino Unido, Irã e China. Apesar de sua vitória, o dano já havia sido feito. O Afeganistão ficou em desordem, arruinando as escassas estruturas econômicas e políticas existentes. Contribuindo para a turbulência estava o fato de que o conflito de 9 anos levou a até 3 milhões de mortes civis e viu mais 3 milhões de civis feridos, além de deixar mais de 5 milhões de pessoas sem casas. Após a partida dos soviéticos, o quinto presidente do Afeganistão, Mohammad Najibullah Ahmadzai, permaneceu no poder, mas acabou renunciando em abril de 1992, pouco depois das forças rebeldes Mujahideen tomarem a cidade de Cabul, e ele foi assassinado 4 anos depois, em 1996. Nos próximos anos, o Afeganistão foi jogado na anarquia. A guerra soviético-afegã introduziu uma cultura de armas, drogas e terrorismo, e a antiga estrutura política de governo e presidente foi substituída pelos Mujahideen, que eram mais como milícias poderosas. Apesar de outrora unidos, relatos indicam que os Mujahideen estavam politicamente fragmentados, levando a desacordos sobre os próximos passos. A guerra civil prosperou nos anos 90 e o Talibã emergiu, assumindo o controle do país em 1996 e estabelecendo o Emirado Islâmico do Afeganistão. Eles implementaram leis seguindo interpretações estritas da lei islâmica, proibindo mulheres de acessar a educação e amputando membros de pessoas que cometiam pequenos crimes. No mesmo ano, Osama Bin Laden chegou ao Afeganistão e estabeleceu uma base para a Al-Qaeda. Com a ajuda deles, o Talibã assumiu a vasta maioria do país, embora bolsões de resistência permanecessem ao nordeste de Cabul e no noroeste do Afeganistão. O Afeganistão ganhou destaque na mídia ocidental e no governo dos Estados Unidos da América após o 11 de setembro. O ataque de 2001 envolveu o sequestro de 4 jatos dos Estados Unidos da América que foram lançados contra edifícios proeminentes, como o Pentágono e o World Trade Center. A Al-Qaeda foi identificada como a organização terrorista por trás do ataque, e alguns dos 19 envolvidos foram treinados no Afeganistão. Em 7 de outubro de 2001, em resposta ao 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, anunciou que os ataques aéreos contra a Al-Qaeda e o Talibã no Afeganistão haviam começado como parte da guerra global contra o terrorismo. A Operação Liberdade Duradoura, nome oficial usado pelo governo dos Estados Unidos da América para a guerra no Afeganistão, visava destruir campos de treinamento e infraestrutura terrorista no país, capturar líderes terroristas e cessar todas as atividades terroristas. No início, os Estados Unidos da América exigiram que lhes entregassem os líderes da Al-Qaeda e do Talibã, incluindo o Mullah Mohammed Omar, líder do Talibã. Essa demanda foi recusada, então o governo americano
começou a planejar sua retaliação. A liderança dos Estados Unidos da América iniciou o planejamento das medidas necessárias para começar e vencer uma guerra contra extremistas no Afeganistão. Porém, houve dificuldades. O Afeganistão era um país vasto, cheio de montanhas, desertos e vales remotos, e estabelecer onde e como atacar levou algum tempo, especialmente porque sabiam que os soviéticos haviam sido impedidos pelo terreno difícil e pelas condições climáticas quando invadiram no final dos anos 70. No final de setembro de 2001, uma equipe da CIA apelidada de Jawbreaker chegou ao país e começou a trabalhar com aliados anti-Talibã para estabelecer um plano de como derrubar o regime. A Aliança do Norte e o grupo de Pashtuns anti-Talibã do Sul tornaram-se aliados úteis para os Estados Unidos da América. As forças especiais dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha rapidamente equiparam e treinaram seus novos aliados afegãos, e o primeiro ataque ao Talibã foi lançado em 7 de outubro de 2001. Durante este assalto, bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos da América e bombardeiros de ataque da Marinha dos Estados Unidos da América foram enviados para atacar instalações militares e de comunicações do Talibã, bem como o que se acreditava ser vários de seus campos de treinamento. A cidade de Kandahar também foi bombardeada durante esta operação, pois abrigava inúmeros redutos do Talibã, bem como as residências de não-afegãos que estavam trabalhando com o regime. Os Estados Unidos da América também visavam atingir o líder do Talibã, Mullah Omar, apesar do objetivo principal do bombardeio ser neutralizar a defesa aérea do grupo, meta que a liderança americana acreditava ter alcançado ao final do ataque. Em 19 de outubro, a área ao redor de Kandahar foi invadida durante a Operação Rhino, um assalto conjunto de operações especiais realizado por várias unidades, incluindo o 75º Regimento Ranger. O objetivo da Operação Rhino era garantir um aeródromo que mais tarde seria apelidado de Camp Rhino, localizado a cerca de 100 milhas a sudoeste de Kandahar, pois a tomada desta área permitiria aos Estados Unidos apoiar um ataque aéreo separado a ser realizado na casa próxima de Mullah Omar. O aeródromo consistia em uma pista pavimentada de 1,950 km construída sobre um leito de lago seco. Não havia água corrente e poucos edifícios, pois foi planejado como um acampamento de caça para Mohammed bin Zayed, atual presidente dos Emirados Árabes Unidos. Mas as informações na época do assalto em 2001 sugeriam que provavelmente não estava sendo usado. O general Tommy Franks, do Comando Central dos Estados Unidos da América, declarou depois que outro benefício da operação seria mostrar ao Talibã que os Estados Unidos da América poderiam realizar um ataque surpresa no coração de seu território. Eles também chamariam a atenção das cidades tomadas pela Aliança do Norte. Antes da implantação das tropas terrestres, a Força Aérea dos Estados Unidos da América atingiu vários alvos perto do aeródromo, supostamente matando cerca de 11 combatentes do Talibã e fazendo outros fugirem da área. Em seguida, tropas terrestres foram enviadas, com Rangers assegurando a área e estabelecendo posições defensivas estratégicas. As equipes dos Estados Unidos da América encontraram pouca resistência e não houve baixas. A missão foi concluída em menos de 5 horas e meia, e nos dias seguintes, um acampamento foi montado ao redor da pista de pouso e entregue aos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. As filmagens capturadas durante a operação foram enviadas de volta aos Estados Unidos da América como propaganda positiva. Nessa época, as tropas tentaram retomar o controle das regiões ao norte e nordeste após o líder da Aliança do Norte ser assassinado pela Al-Qaeda em 9 de setembro. Os Estados Unidos da América iniciaram a busca por sucessores, estabelecendo os generais Farhin Khan e Bismillah Khan como novos líderes da Aliança do Norte. Depois de capturar o Campo Rhino, os soldados americanos puderam ver claramente o impasse entre a Aliança do Norte e o Talibã, que durava anos antes da invasão dos Estados Unidos da América. A Aliança do Norte controlava uma antiga base aérea soviética nas planícies Chamalai, inacessível ao Talibã
devido aos campos minados. O peso da situação foi aliviado quando os Estados Unidos da América convocaram ataques aéreos contra o inimigo. O bombardeio durou semanas, matando centenas de combatentes do Talibã, interrompendo seu apoio e danificando seu comando. A Aliança do Norte subsequentemente lançou um ataque em 13 de novembro, que eventualmente os levou a tomar Cabul em um único dia sem incidentes. A retomada da cidade forçou os membros do Talibã e da Al-Qaeda a se moverem para Kandahar, no sul. Durante novembro, o Talibã abandonou mais postos, frequentemente fugindo para Kandahar. As tentativas de retomar Mazar-e-Sharif do Talibã começaram em 17 de outubro, mas a batalha pela cidade só ocorreu em novembro. Nos dias que antecederam, as tropas da Aliança do Norte se moveram em direção à cidade, cortando linhas telefônicas enquanto, em 2 de novembro, os Boinas Verdes, bem como vários membros da equipe Bravo da CIA, chegaram ao vale de Dar al-Balq para apoiar o general Mohammed Atanur, da Aliança do Norte e seus homens. Nos dias seguintes, várias aldeias foram retomadas do Talibã. Logo depois, os Estados Unidos da América iniciaram uma campanha de propaganda em Mazar-e-Sharif através de panfletos e frequências de rádio, onde civis poderiam ouvir a perspectiva americana dos eventos. Em seguida, as forças especiais posicionaram designadores a laser pela cidade, marcando alvos para munições guiadas. Nos dias 7 e 8 de novembro, em preparação para a Batalha de Mazar-e-Sharif, bombardeiros americanos atacaram defensores do Talibã, que haviam se agrupado em Cheshma-e-Shafaa, na extremidade sul da cidade, e aqueles no passo de Hajigak. Um ex-comandante do Talibã chamado Moufi Abdul Akhundzada mais tarde recordaria a cena macabra, citação: "Quando o bombardeio começou, eu estava comandando cerca de 400 lutadores nas linhas de frente perto de Mazar-e-Sharif. As bombas derrubaram nossos homens como uma foice ceifando trigo. Corpos foram desmembrados. Lutadores atordoados estavam sangrando pelos ouvidos e nariz devido às concussões das bombas. Não conseguíamos enterrar os mortos. Nossos reforços morreram em suas trincheiras." Fim da citação. Em 9 de novembro, a luta por Mazar-e-Sharif finalmente começou, iniciando quando membros da CIA chamaram ataques aéreos contra o Talibã em Tangi Pass, levando do Vale de Balq à cidade. Em retaliação ao bombardeio aéreo, o Talibã lançou foguetes de um BM-20 e um Grad, um lançador de foguetes múltiplos remanescente da invasão soviética. Enquanto isso, a Aliança do Norte iniciou seu próprio ataque utilizando cavalos ou caminhonetes. Nas horas seguintes, essas forças capturaram a principal base militar e o aeroporto da cidade. Dentro da cidade, encontraram pouca resistência. Com muitos centros de controle fora das aldeias atingidos, o Talibã começou a fugir em direção a Kunduz para se recuperar e traçar estratégias. Durante a luta pela cidade, entre 400 e 600 pessoas morreram, embora não esteja claro quantas eram civis e quantas eram do Talibã. Cerca de 1.500 talibãs desertaram ou foram capturados. Embora as forças do Talibã tenham ido embora, a batalha não acabou, porque centenas de voluntários paquistaneses apareceram na cidade nos dias seguintes, reunidos e recrutados por Sufi Muhammad, um islamista sunita responsável pela criação de um grupo militante que buscava implementar a lei Sharia no Paquistão. Muitos dos voluntários eram adolescentes que acabaram na escola de meninas Sultan Hazi, convertida em um quartel. Nos dias seguintes, centenas dos voluntários foram mortos, e embora a Aliança do Norte tenha oferecido negociações, elas foram repetidamente recusadas. Após as lesões de civis e os assassinatos de vários enviados de paz nas mãos dos voluntários, membros da Aliança do Norte começaram a revidar, e o tiroteio resultante ecoou pela cidade por horas. Mais tarde, rabiscos na parede como "Nunca se renda e morra pelo Paquistão" foram descobertos. Depois do tiroteio, os líderes americanos aprovaram o bombardeio do prédio. O fim da batalha por Mazar-e-Sharif foi criticado
com oficiais da Organização das Nações Unidas alegando que as tropas da Aliança do Norte massacraram os voluntários quando tentaram se render antes dos bombardeios. Segundo as alegações, os voluntários descobriram as bombas e tentaram fugir, mas foram baleados por membros da Aliança do Norte, resultando na morte de 800 dos 900. De acordo com o Seattle Times, muitos dos meninos recrutados não estavam prontos para o combate. Eles eram apenas garotos da fazenda, muitos analfabetos e pobres. Sufi Muhammad usou alto-falantes em caminhonetes para encorajar os inexperientes e vulneráveis a lutarem por Deus, afirmando: aqueles que morrem lutando por Deus não morrem. Aqueles que vão para a jihad vivem para sempre no paraíso. Fim de citação. Um homem na comunidade acreditava que a insatisfação dos meninos com a vida os motivou a se voluntariar. Os líderes da Aliança do Norte, por sua vez, ofereceram diferentes explicações sobre o destino das centenas de voluntários. Um deles disse que todos os meninos morreram no bombardeio. Outro disse que alguns morreram de seus ferimentos após sobreviverem às explosões. Um carcereiro alegou que um acidente de trânsito matou pelo menos 43 deles. Um jovem comandante revelou que alguns meninos eram mantidos como escravos, com outro dizendo que até 1.500 foram levados ao longo dos meses. Apesar da controvérsia, pouco foi feito sobre os meninos capturados. Trabalhadores da Cruz Vermelha, oficiais da Organização das Nações Unidas e soldados americanos observaram ser uma situação complicada, não querendo alienar aqueles com quem trabalhavam. Alguns desses meninos foram libertados após suas famílias pagarem resgate. No entanto, a captura da cidade foi um sucesso, com o Comando Central dos Estados Unidos da América observando que eles não achavam que o controle de Mazar-e-Sharif seria recuperado até o ano seguinte. A recaptura da cidade foi estrategicamente benéfica para os Estados Unidos da América e aliados, pois reabriu as rotas de abastecimento. A batalha foi a primeira grande derrota do Talibã, e a escola para meninas foi reconstruída após a retomada da cidade. No sul, Kandahar se tornou o próximo alvo dos Estados Unidos da América, que buscava retomar a cidade para onde muitos talibãs fugiram. Muitos estrategistas militares consideravam esta a cidade mais desafiadora de tomar, por estar distante das bases da Aliança do Norte no norte do Afeganistão e por ser o centro espiritual e político do Talibã. Especulava-se que a captura de Kandahar poderia ser adiada até a primavera, devido à escassez de aliados afegãos dos Estados Unidos da América e Reino Unido na área. No início de novembro, 2 unidades de forças especiais avançaram em direção à cidade por rotas opostas, angariando apoio de seus poucos aliados disponíveis no percurso. As equipes de forças especiais iniciaram sua jornada próximo à vila de Tarinkot em 14 de novembro. Aqui, eles se encontraram com Hamid Karzai, um líder tribal que mais tarde serviria como o 7º presidente do Afeganistão, e em 2001 tinha um pequeno grupo de tropas anti-Talibã, descritas como 35 homens bem-intencionados, embora esse número eventualmente crescesse para 800. Karzai procurou falar com os anciãos da aldeia e reunir seu apoio, mas apenas 2 dias após sua estadia em Tarinkot, o Talibã enviou centenas de homens para tirar a vida de Karzai, vendo-o como uma ameaça ao seu poder. Apesar de Karzai ter enviado seus homens para conter o avanço do Talibã, ele dependia muito dos soldados americanos, que eram mais numerosos que seus seguidores. Aviões dos Estados Unidos da América bombardearam comboios do Talibã, enquanto tropas terrestres, incluindo seguidores de Karzai, lutaram contra as forças inimigas. O Talibã recuou após ser surpreendido pela rápida resposta do apoio aéreo americano. Nos dias seguintes, as tropas dos Estados Unidos da América começaram a equipar e preparar os homens de Karzai da melhor maneira possível, no curto espaço de tempo que tinham. Em 2 de dezembro, as tropas dos Estados Unidos da América e de Karzai se moveram ao sul em direção à aldeia de Said Alim Khalei, que continha uma ponte de importância crítica. Aumentando a pressão, Karzai havia sido notificado que seria o chefe do governo interino afegão,
Então as forças especiais estavam decididas a assegurar Kandahar e levar Karzai para um local seguro. Embora seus homens tenham conseguido despachar os soldados do Talibã na extremidade leste da ponte, ela estava mais fortemente defendida e eles não conseguiram romper. Os Estados Unidos da América pediram apoio aéreo, mas o Talibã manteve o controle da ponte. Nos dias seguintes, continuariam resistindo contra as forças inimigas, na esperança de fazer o Talibã recuar cada vez mais. Em 4 de dezembro, os aliados afegãos começaram os preparativos para um ataque total. Os homens de Karzai e as tropas dos Estados Unidos da América entraram em caminhões armados e ataques aéreos foram chamados para atacar a crista oposta à ponte, mas o Talibã respondeu com tiros pesados e contínuos. Pouco depois, os homens de Karzai começaram a atirar diretamente nas forças inimigas, forçando-as a recuar, e embora o Talibã tentasse avançar na ponte, o fogo repetido exigiu que eles recuassem novamente e se abrigassem. Os Estados Unidos da América continuaram com os ataques aéreos, e horas depois, o Talibã percebeu que não podiam avançar, então começaram a recuar. Eles recuaram quilômetros, permitindo que os homens de Karzai garantissem a ponte. No dia seguinte, porém, os Estados Unidos da América sofreram um revés notável quando uma bomba perdida caiu no meio de sua própria posição, matando 3 soldados e ferindo dezenas de outros. Uma nova equipe de forças especiais substituiu os soldados feridos que recebiam atendimento médico. Foi o maior número de baixas dos Estados Unidos da América e o pior incidente de fogo amigo que já enfrentaram. Enquanto isso, Karzai negociava com as forças do Talibã que decidiram se render em Kandahar. No dia seguinte, 6 de dezembro, aliados afegãos começaram a se mover para a área. A segunda equipe de forças especiais, vinda do sul, adentrava o vale de Shin-Narai, na fronteira com o Paquistão, em 18 de novembro, antes de encontrar o líder anti-Talibã e ex-governador de Kandahar, Gul Shahzai. Na noite de 21 de novembro, Shahzai enviou um pequeno grupo liderado por seu irmão à cidade para negociar a rendição do Talibã. Tudo deu errado quando chegaram e foram recebidos com tiros. Apesar de não haver baixas, Shahzai decidiu mudar sua rota para evitar combates antes de chegar à cidade, poupando a energia de seus homens e recursos. Eles passaram pela fortaleza do Talibã nas proximidades e entraram no distrito de Argestan. Na manhã de 22 de novembro, seus homens em um comboio de cerca de 100 veículos viajaram em direção à vila de Takhchepol, na província de Balkh, encontrando pouca resistência ao longo do caminho. Não foi até chegarem a um vale a leste da rodovia 4, cerca de 3 milhas da vila, que Shahzai tentou mais uma vez alcançar uma trégua com o Talibã. Novamente, a pequena tropa enviada por ele caiu numa emboscada do Talibã, que não queria se render, e as forças especiais dos Estados Unidos da América pediram apoio aéreo para encerrar o ataque. Embora os homens de Shahzai tenham se retirado, o Talibã começou a se posicionar na rodovia 4 com metralhadoras pesadas e RPGs. As tropas dos Estados Unidos da América lideraram o caminho na batalha subsequente, direcionando seus aliados e chamando mais apoio aéreo, levando a retirada apressada do Talibã antes de abandonar a aldeia por completo. Em 24 de novembro, na manhã seguinte, os homens de Shahzai invadiram a aldeia. Dividiram a rodovia em duas entre Kandahar e Sharman, Paquistão, com postos de controle ao norte e ao sul da área. Nos dias seguintes, as forças americanas estabeleceram um posto de observação com vista para o aeroporto em Kandahar. Eles avistaram as forças inimigas e ordenaram ataques aéreos entre o ponto de observação e a instalação, eliminando o Talibã do caminho. O Talibã revidou, enviando projéteis de artilharia e foguetes para o ponto de observação e para a vila, mas o constante bombardeio era demais e começou a desgastar sua determinação. Grupos do Talibã se moveram ao norte, rumo a Spin Buldak, assumindo posições defensivas perto dos homens de Shahzai. No entanto, não pareciam ser uma grande ameaça, especialmente após uma equipe de fuzileiros navais dos Estados Unidos da América também assumir uma posição defensiva no vizinho Camp Rino. No começo de dezembro,
Os Estados Unidos da América e os homens de Chassai se preparavam para capturar Kandahar. Apesar das tentativas do Talibã de lançar ataques surpresa em canais secos nas bordas de Kandahar, seus assaltos foram facilmente repelidos e aliados afegãos capturaram várias posições inimigas. Os Estados Unidos da América e aliados iniciaram o ataque ao aeródromo, esperando forte retaliação, mas surpreenderam-se com a ausência de resposta do Talibã. Chassai foi informado que o Talibã deixou a cidade após o acordo feito com Karzai. Após a notícia, Chassai e uma pequena equipe de segurança e membros da equipe dos Estados Unidos da América foram à casa onde ele já morara na cidade. As tropas restantes se juntaram a eles no dia seguinte, ocupando a residência do governador, enquanto Karzai reinstalava Chassai em sua antiga posição. Kandahar foi assegurada em 6 de dezembro, com forças inimigas expulsas para áreas rurais do Afeganistão ou através da fronteira para o Paquistão. A guerra no Afeganistão durou por mais 2 décadas, e Kandahar foi alvo de pelo menos mais 2 tentativas de assalto durante esse período. O primeiro ataque ocorreu em 7 de maio de 2011, quando o Talibã tentou retomar o controle da cidade. O conflito é considerado o maior ataque do Talibã do ano, levando a mais de 40 mortes e causando pelo menos 50 feridos. Isso sinalizou para os Estados Unidos da América e opositores do Talibã no Afeganistão que a morte de Osama Bin Laden dias antes não desencorajou os insurgentes, que também não foram afetados pelas perdas de pessoal na década anterior. Na manhã de 7 de maio de 2011, membros do Talibã lançaram RPGs no escritório do governador antes de realizar mais ataques em postos avançados, prédios da polícia e escritórios locais. A grande maioria dessas ofensas utilizou homens-bomba, mas também havia soldados armados auxiliando no esquema. Por 2 dias, o Talibã causou estragos na cidade de Kandahar, bombardeando prédios, ferindo civis e policiais e matando outros afegãos. As forças inimigas encontraram forte resistência e acabaram sendo expulsas da cidade. A polícia afegã encurralou mais de 20 militantes em um hotel, sendo que todos, exceto 2, acabaram mortos. Contudo, os 2 últimos não se renderam. A polícia atirou em um dos suspeitos, enquanto o outro, com um colete suicida, se matou. Um porta-voz do Talibã observou que os ataques não foram como teorizado em retaliação pela morte de Bin Laden. Na verdade, eles apenas integravam os planos do Talibã. A terceira batalha de Kandahar ocorreu no dia 9 de julho de 2021, quando o Talibã tentou novamente retomar o controle da cidade. Por semanas, houve um confronto entre o Exército Nacional Afegão e o Talibã dentro da cidade, desgastando muitos militares que fugiram para evitar captura pelo inimigo. Nesse momento, as tropas americanas estavam sendo retiradas do país, deixando muitas cidades e vilas vulneráveis e com defesas fracas, especialmente após os ataques do Talibã. As tentativas de manter o Talibã longe de Kandahar foram prejudicadas pela presença de civis que às vezes ficavam no fogo cruzado, forçando 11 mil famílias a se mudarem para campos de refugiados. No dia 5 de agosto, os civis foram aconselhados a evacuar a cidade. A falta de comida, armas e munições contribuiu fortemente para a erosão das defesas afegãs. E até 15 de agosto, o Talibã havia rompido as defesas restantes e o Afeganistão havia desmoronado. A batalha inicial de Kandahar foi um enorme sucesso para os Estados Unidos da América e aliados, incluindo líderes afegãos contra o Talibã, sendo uma tremenda façanha para a guerra ao terrorismo na época. Analistas creditaram ao treinamento minucioso e dedicação à queda do Talibã poucos meses após a invasão dos Estados Unidos da América ao Afeganistão, enquanto seu poder de fogo e alianças com outros afegãos também foram importantes. No entanto, como já sabemos, isso não durou. Em 2012, oficiais dos Estados Unidos da América e do Afeganistão iniciaram um plano para a retirada americana do país. Em maio,
eles conseguiram montar um quadro para a cooperação econômica e de segurança entre as duas nações após a retirada das tropas de combate da OTAN em 2014, com os Estados Unidos da América se comprometendo a emprestar apoio militar ao governo do Afeganistão nos anos seguintes. O acordo não especificava se os soldados dos Estados Unidos da América e da OTAN permaneceriam para ajudar com treinamento e aconselhamento, mas um pacto separado, o Acordo de Segurança Bilateral, responderia a essa pergunta. No entanto, não foi até o final de 2014 que este acordo foi assinado, quando Ashraf Ghani foi empossado como o novo presidente do Afeganistão em setembro. Embora os Estados Unidos da América e a OTAN tenham encerrado formalmente sua missão de combate em dezembro daquele ano, cerca de 13 mil soldados permaneceram até 2020 e 2021, quando as tropas foram finalmente retiradas do país. Como citado, a Batalha de Kandahar de 2021 foi crucial para a ressurgência do Talibã. Sem o apoio dos Estados Unidos da América, o Afeganistão voltou ao controle do Talibã, situação que persiste atualmente. A guerra abrangente no Afeganistão durou 19 anos e 10 meses e viu a morte de até 212 mil pessoas, incluindo mais de 46 mil civis. Mas é o rescaldo da guerra que é de alguma forma pior. O país está atualmente sofrendo o que é considerado uma das piores crises humanitárias de nosso tempo. Opositores do Talibã estão sendo presos e torturados ilegalmente, desaparecendo sem deixar rastros. Minorias sofrem forte discriminação. Os direitos das mulheres e meninas estão sendo apagados e a pobreza é rampante. Muitas famílias estão lutando para atender suas necessidades básicas enquanto desastres naturais, resultados das mudanças climáticas, devastaram o país e deslocaram centenas de famílias. A insegurança alimentar e a fome são generalizadas e as coisas só tendem a piorar. Em 2022, o chefe humanitário da Organização das Nações Unidas, Martin Griffiths, afirmou que problemas como pobreza e insegurança alimentar têm sido uma triste realidade no país, mas que desde a tomada do poder pelo Talibã, a situação se tornou crítica.